de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o 25. O texto diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como eu disse, meu tema hoje é livres da religião do desespero. Gente, se existe alguma coisa que se encontra na raiz da nossa postura como cristãos, e que deveria nos assinalar, nos caracterizar, mais do que qualquer outra coisa, esse algo, essa coisa chama-se esperança. Esperança é algo típico, precisa ser algo típico do cristão. É muito interessante notar como o ser humano é marcado pela esperança. Nas piores situações, o ser humano continua esperando. E para falar a verdade, gente, somente em circunstâncias muito difíceis, alguém desespera completamente. O que é desesperar? É parar de esperar, é parar de ter esperança. Somente em situações muito complexas, muito complicadas, alguém se desespera completamente. Eu acredito que isso reflete a misericórdia de Deus. Deus nos criou como seres que têm capacidade de ter esperança. E isso é fundamental para que a gente possa viver no mundo onde nós vivemos. Um mundo com tantas adversidades. Deus nos fez seres capazes de ter esperança. Agora, apesar da esperança ser tão necessária ao ser humano, muitas vezes as religiões têm se mostrado, têm aparecido como religiões do desespero e não da esperança. Aliás, infelizmente, muitas vezes as religiões têm agido ao contrário do que deveria ser o propósito de todas elas. Muitas vezes as religiões têm agido semeando ódio ao invés de semear amor. As religiões muitas vezes têm conduzido à morte ao invés de conduzir à vida. Muitas vezes elas provocam nos seres humanos medo e desespero, ao invés de gerar nos corações confiança, esperança. Esse papelão que as religiões têm feito, porque vejam bem, isso é um papelão, né? Elas não deveriam ser assim. Elas não existem para isso, elas existem para expressar a busca do ser humano por Deus. E quando o resultado de uma religião é esse, isso é um verdadeiro papelão, digamos assim. Pois bem, infelizmente, não poucas vezes, a fé cristã também tem reproduzido esse papelão. Infelizmente, né? Muitas vezes a igreja tem reproduzido atitudes incompatíveis com a sua própria natureza. Como igreja, a sua natureza é a de gerar esperança e não a de provocar desespero. Eu quero olhar com vocês juntos agora o fato de que a nossa fé é marcada pela esperança, não pelo medo, jamais pelo desespero. É bom que a gente entenda isso, gente, porque se nós entendermos isso, isso vai ser importante para a nossa vida pessoal, mas vai ser também fundamental para que nós nos tornemos canais de esperança para as outras pessoas que estão no mundo. Então, eu convido vocês para nós refletirmos um pouquinho sobre esse assunto. Para que a gente possa compreender direito como a nossa fé é marcada pela esperança e não pelo desespero, em primeiro lugar, eu quero convidar vocês para nós conhecermos a nossa esperança. Vamos fazer isso nesse instante, então. Há um versículo aqui nesse texto que eu li, que eu quero destacar. Capítulo 10, versículo 23 de Hebreus, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.
Percebam uma coisa aqui, amados, nós já temos esperança. O texto diz que devemos nos apegar firmemente a ela. Em outras palavras, quando não fazemos isso, quando nós não nos apegamos à nossa esperança, nós corremos o risco de nos desesperar. Para que a gente evite isso, vamos nos apegar com firmeza, como diz o texto, a essa esperança. Mas para nos apegarmos a ela, precisamos conhecê-la. Precisamos ver o que é que a constitui, o que é que faz da fé cristã uma fé de esperança e não de desespero. No versículo 19, o texto diz assim: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Vejam bem, trata-se aqui de uma figura do Antigo Testamento, cujo único objetivo é expressar a nossa intimidade com Deus. Santo dos Santos é uma figura do Antigo Testamento, era o lugar mais escondido dentro do santuário dos israelitas. O santuário dos israelitas era composto por várias partes, e o Santo dos Santos era a parte mais retirada, onde somente o sacerdote principal entrava uma vez por ano. Era ali que ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Ora, quando a carta aos Hebreus diz, em Hebreus 10, 19, que nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, por favor, não pense num santuário terreno, não pense num templo onde nós vamos entrar numa área especial, não se trata disso. Trata-se do fato de que nós temos acesso à intimidade com Deus. E nós temos acesso à intimidade com Deus através da obra que Jesus realizou por nós. A obra realizada por Jesus é a base da confiança que nós temos. Não precisamos mais provar nada. Não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício a Deus. Jesus já fez tudo. Isso é muito importante. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Porque até a igreja já perdeu a clareza com relação a isso. Entendam bem, queridos, num mundo que enfatiza o mérito, num mundo que enfatiza a capacidade, num mundo como o nosso, cuja lógica é meio a lógica daquele programa, vocês lembram daquele programa que tinha na televisão chamado O Aprendiz? Lembram desse programa? Né? Aquele programa tinha uma lógica que era bem essa, né? Quem é que aprende lá? Só quem é capaz, né? Quem é que ganha o programa? Aquele que revela uma capacidade maior do que a dos demais. Quem é que sobe na vida? Aquele que demonstra os seus méritos. Pois bem, num mundo que é dominado pela lógica do mérito, como esse nosso, é bom saber que nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos provar nada para ter acesso ao Pai. Não precisamos, isso já está feito, o acesso a Deus já está livre, já está desimpedido, e a intimidade com Deus é algo que está à disposição de cada um de nós. É muito bom saber que nós temos acesso, por causa de Jesus, ao Pai. É muito bom saber que Deus é Pai, Deus não é patrão. Com todo respeito para com os patrões que talvez estejam me ouvindo, mas Deus não é patrão, Deus é Pai, não é? Isso é fundamental. Essa confiança, a confiança de que nós temos acesso livre a Deus, isso está baseado na pessoa de Jesus, isso está baseado no caminho que Ele abriu para nós. O versículo 20 que nós lemos diz assim: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O que está em vista aqui é aquilo que Jesus realizou, a obra que Ele fez através da sua vida. A vida de Jesus, uma vida perfeita, foi o caminho pelo qual Deus nos alcançou e nos desembaraçou de tudo que nos separava dEle. Tinha muita coisa na nossa vida que nos afastava de Deus. Vejam bem, Deus nunca se afastou de nós. Deus nunca foi nosso inimigo, nunca. Nós muitas vezes, por causa da nossa maneira de agir, é que nos tornamos inimigos de Deus. Nós muitas vezes é que nos afastamos de Deus. Mas a obra de Jesus afastou tudo o que nos afastava de Deus. A obra de Jesus abriu um caminho livre pelo qual nós temos acesso ao Pai. E o resultado disso é que agora nós podemos vivenciar a intimidade com Deus. O texto vai além, dizendo no versículo 21, temos, pois, um grande sacerdote
sobre a casa de Deus. É mais uma figura que o autor usa aqui, que é tirada também das tradições do Antigo Testamento. A primeira que ele usou foi a do Santo dos Santos, para representar a nossa intimidade com Deus. Agora ele usa uma outra figura. No Antigo Testamento, o povo não tinha acesso diretamente a Deus. Havia uma classe que intermediava esse acesso, que era a classe dos sacerdotes. Os sacerdotes estavam ali como intermediários entre os homens, os seres humanos, e Deus. Isso na religião do Antigo Testamento. Ora, esse símbolo, o símbolo do sacerdote, está aqui sendo usado justamente para nos mostrar que toda a separação que existia entre nós e Deus foi eliminada pela figura desse representante que nós temos junto a Deus agora, que é Jesus. O nosso sacerdote é o próprio Jesus, é Ele quem nos liga diretamente a Deus, é Ele quem faz a ponte entre nós e Deus. Eu acho interessante como o autor de Hebreus explora essa ideia em vários momentos do texto, mas eu vou destacar especificamente um momento que aparece no capítulo 4, versículos 14 a 16. Diz assim esse texto: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é um texto fantástico. Ele está nos mostrando que o nosso representante diante do Pai, Jesus, é de fato o nosso representante. Ou seja, trata-se de alguém que conhece a nossa situação. Trata-se de alguém que sabe o que é ser humano. Alguém que experimentou tudo o que nós experimentamos, com a única diferença de que nunca foi vencido pelo pecado. Nunca cedeu ao impulso do egoísmo, ele nunca fez isso, mas ele experimentou toda a dinâmica da vida humana, como nós experimentamos. Ora, uma vez que Jesus conhece exatamente a experiência humana, por ter passado por toda essa experiência, ele pode nos representar perfeitamente junto a Deus, ele compreende a nossa situação, ele sabe o que nós sofremos, ele conhece as limitações de ser gente, como nós somos. Queria lembrar vocês que quando o texto fala de pecado, gente, é muito mais do que qualquer ato errado. Pecado é muito mais do que qualquer ato proibido. Quando nós falamos de pecados, no plural, temos que nos lembrar que essas coisas que nós chamamos de pecados, na verdade são fruto daquilo que de fato é pecado. Agora eu estou usando a palavra no singular. Vejam bem, aquilo que nós chamamos de pecados, no plural, são frutos de algo que eu vou chamar aqui de pecado, no singular. Esse pecado, no singular, é a raiz de onde brotam todos os pecados, no plural. E que raiz é essa? É aquilo que nós chamamos de egoísmo. Aliás, pecado é isso. Pecado é egoísmo. É buscar a si próprio, amar apenas a si próprio, ao ponto de se esquecer de Deus e de se esquecer das outras pessoas. Isso é pecado. E quando a Escritura diz que Jesus conheceu toda a nossa experiência humana, mas não pecou, o que ela está nos dizendo é que ele nunca se rendeu ao egoísmo. Jesus viveu de tal forma que nunca colocou a si mesmo na frente de Deus ou na frente dos outros. Ele derrotou o egoísmo através da sua vida. Nós nunca derrotamos o egoísmo por nós mesmos, mas Jesus fez isso por nós. E agora, tendo vivido essa vida perfeita, tendo atravessado todas as experiências que nós atravessamos, Jesus conhece a nossa experiência. Jesus sabe o que nós sofremos. Gente, faz toda a diferença quando a gente se aproxima de Deus em oração, saber que Deus conhece a nossa experiência, e conhece porque Ele experimentou literalmente na pele. Ele esteve no nosso lugar, Ele atravessou pelas dificuldades que nós atravessamos também. Muitas vezes a gente perde de vista que Jesus
é aquele que conhece a nossa experiência. Muitas vezes nós começamos a imaginar Jesus muito distante de nós. Temos a imagem de um Jesus glorioso, temos a imagem de um Jesus exaltado, eterno, mas nos esquecemos de que esse Cristo exaltado, eterno, foi também ele, o carpinteiro de Nazaré, o homem que passou privações, o homem que andou pela terra, o homem que sentiu na própria carne o que é ser uma pessoa, que sofreu todas as pressões da ambiguidade humana, que sofreu todas as pressões das limitações que caracterizam a nossa vida. Jesus atravessou tudo isso, Jesus viveu tudo isso. Ele pode ser hoje o Senhor exaltado que está sobre tudo e sobre todos, mas ele é também, no dizer lá de Isaías capítulo 53 versículo 3, ele é também o homem de dores, o homem que sabe o que é padecer, como diz a tradução mais antiga. A NVI traduz Isaías 53:3 dizendo, experimentado no sofrimento. Jesus como homem de dores, o homem que sabe o que é padecer, o homem que foi experimentado nos sofrimentos. Queridos, é por saber o que é padecer, é por ter sido experimentado nos sofrimentos, é por ter provado isso na própria pele, que Jesus faz com a gente aquilo que nós fazemos com um amigo que está sofrendo algo que a gente já sofreu. O que é que a gente faz? A gente acolhe esse amigo. Quando você tem um amigo ou alguém que você vê atravessando uma situação difícil que você atravessou, você pensa consigo, nossa, eu já passei por isso, eu sei o que ele está passando. O que é que você faz? Você vai lá e acolhe essa pessoa. Eu compreendo você, é o que você diz para a pessoa. Eu já passei por isso que você está passando. Pois bem, é isso que Jesus faz conosco. Ele nos acolhe, Ele sabe o que é padecer, Ele conhece o nosso sofrimento. Se você entender isso, veja bem o que eu vou te dizer, eu não prometo a você, eu não sou irresponsável, eu não prometo a você uma vida sem sofrimentos, porque isso é ilusão. Mas se você entender o que eu estou falando agora, eu prometo a você uma coisa, você nunca mais vai se sentir totalmente sozinho no meio do desespero, no meio da provação. Vocês estão entendendo isso? Porque esse Cristo que conhece o que é o sofrimento, está conosco o tempo todo. Ele nos acolhe. Capítulo 10, versículo 22 de Hebreus diz assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Esse versículo nos mostra o outro lado da verdade que a gente está vendo até agora. Nós vimos que temos acesso livre a Deus por causa de Jesus. Nós vimos que Jesus é o nosso representante compassivo junto ao Pai. No entanto, muitas vezes, eu e você continuamos nos autolimitando por conta da nossa fraqueza, por causa do peso do pecado na nossa consciência. Muitas vezes, apesar de nós compreendermos isso que eu já falei, nós continuamos reeditando em nós essas autolimitações que a lembrança do pecado, a lembrança das coisas erradas que fizemos, acabam produzindo na nossa vida. Queridos, o que Jesus fez por nós, purificou completamente a nossa consciência, entendam isso. Nós estamos purificados de todos os equívocos da nossa vida. Essas coisas não devem mais nos pesar, essas coisas não devem mais teleguiar a nossa vida, nós estamos livres disso. No mesmo capítulo 10 de Hebreus, no versículo 10, o texto diz assim, pelo cumprimento dessa vontade, pelo contexto nós percebemos, o versículo 7 nos mostra a vontade de Deus, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Vejam bem, se vocês lerem com calma o capítulo 10 de Hebreus, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Quando o versículo 10, capítulo 10, versículo 10 diz, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, essa vontade é a vontade de Deus. E quem a cumpre não somos nós. Leiam o contexto. Quem a cumpre é Jesus. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte para a gente, porque Jesus cumpriu a vontade de Deus, nós fomos santificados. Vocês estão entendendo o tamanho desse negócio?
Durante muito tempo, pessoas que estão entre nós hoje foram ensinados de que precisavam fazer coisas para se tornarem pessoas santas. E muitas vezes a tradição religiosa nos sobrecarregava com mandamentos que tínhamos que cumprir para poder nos tornar santos, nos tornar aceitáveis diante de Deus. Eu tenho para mim que uma religião desse tipo, que nos sobrecarrega de regras e de ordens, é uma religião que nos leva ao desespero, porque a gente percebe que não consegue cumprir o tanto de exigências que são feitas. Queridos, a fé cristã não faz isso. A fé cristã entende que quem cumpriu totalmente a vontade de Deus foi Jesus Cristo. E uma vez que Jesus cumpriu a vontade de Deus totalmente, Ele nos tornou santos. O texto diz, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Não diz, seremos santificados, diz, fomos. Em outras palavras, nós já estamos santificados através da obra que Jesus realizou. Jesus, como homem, viveu plenamente a vontade de Deus, aquela vontade de Deus que nós não conseguíamos cumprir. Ao fazer isso, Jesus não apenas nos libertou dos entraves que nos impediam de viver plenamente para Deus, Jesus também lidou com toda a culpa envolvida nos nossos atos errados, com toda a culpa envolvida nas nossas motivações egoístas. Jesus removeu essa culpa, Ele tirou isso para longe de nós, de forma que hoje vale para a gente a palavra que é uma referência do Antigo Testamento, citada em Hebreus 10, 17. Essa palavra é dita por Deus no contexto, né? Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Deus vai se lembrar de quanto dos nossos pecados e iniquidades? De quanto? Pelo texto ali, de quanto que Deus vai se lembrar? De nada. Dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Gente, isso tem o poder de ativar esperança nos nossos corações. Quando nós descobrimos que não se trata do que nós fazemos, mas do que Deus já fez por nós, e quando nós descobrimos que o peso dos nossos atos errados já foi removido, e que Deus não se lembra mais disso, então nós podemos de fato ter esperança. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Por quê? Não se trata de amnésia divina. Gente, para Deus, esses pecados que eram nossos não existem mais. É como se nunca tivessem existido. Vocês entendem isso? E não se trata apenas de esquecer, porque aquilo que você esquece, você pode voltar a se lembrar. Não é verdade? Trata-se de um não existir mais. E você não pode se lembrar de algo que nunca existiu. Deus trata as etapas ruins da nossa vida, os erros que nós cometemos. Uma vez que nós estamos em Cristo, Deus trata essas coisas como se elas não tivessem acontecido. Estamos livres desse peso. Essa é a nossa esperança. E é também a nossa mensagem, gente. Esse é o nosso evangelho. E isso eu digo que pode ser chamado de evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Não há barreira entre nós e Deus. Pelo contrário, nós temos acesso pleno ao Pai. Jesus, o nosso representante, é aquele que conhece a nossa dor, que nos compreende. Ele é aquele que é o nosso companheiro, que sofre com a gente, que conhece a nossa dor. E por causa da obra de Jesus e da vida que Ele levou, que Ele realizou, todo o peso do egoísmo, do nosso egoísmo, das nossas escolhas erradas, da nossa maldade, tudo isso foi removido para sempre. Vocês já pararam para pensar que essas certezas dão conta das áreas mais complicadas da vida humana? O Evangelho nos diz que nós não estamos sozinhos, temos acesso ao Pai, temos Jesus. O que resolve, gente, o problema terrível para o ser humano, que é o problema da solidão. Nossas culpas não existem mais, o que nos livra de ficarmos o tempo todo presos ao nosso passado, presos às nossas fraquezas. Estamos vendo aqui dois problemas enormes que o ser humano tem e que são resolvidos pelo Evangelho. O problema da solidão, não estamos mais sozinhos.
O problema da consciência culpada. Não temos mais motivos para ter peso na consciência, por causa da obra que Jesus realizou. Queridos, essa é a nossa esperança. E eu me pergunto, como é possível alguém que tem essa fé desesperar? Entendam bem, nós temos razões de sobra para viver vidas marcadas pela esperança. A esperança deve caracterizar as nossas vidas como cristãos e cristãs. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais essa meditação, porque, na verdade, essa esperança precisa de um ambiente onde ela possa se manifestar adequadamente. E é desse ambiente que o texto fala na sequência. Qual é o ambiente da nossa esperança? Esse ambiente é aquilo que nós chamamos de igreja. E aqui eu apelo para que vocês compreendam a palavra igreja no seu sentido mais profundo. O sentido mais profundo da palavra igreja é: igreja significa família. Vejam o que diz o texto nos versículos 24 e 25. Eu vou relê-los aqui. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vejam bem, queridos, Deus não nos resgata para nos deixar sozinhos no mundo de novo. Deus não pretende que a nossa solidão seja suprida apenas através do relacionamento individual com Ele. Num certo sentido, entendam o que eu vou dizer, seria pouco. Porque nós somos seres que precisamos do convívio com outras pessoas. Nós somos seres sociais. Nós precisamos de amizades. Nós precisamos do visível e do sensível. Ou seja, nós precisamos ver, nós precisamos tocar. Temos necessidade disso como seres humanos que somos. Então, para suprir essas necessidades, Deus planejou a igreja. Mas Ele planejou a igreja como família. O que é que isso significa? Gente, igreja como família é o lugar da consideração amorosa de uns pelos outros. Versículo 24 diz: e consideremos uns aos outros. O que quer dizer considerar uns aos outros? Levemos em conta uns aos outros. Tenhamos consideração uns pelos outros. Vejam bem, gente, nós precisamos da atenção de outras pessoas. Todos nós precisamos. Aliás, é por causa disso, é por causa dessa atenção, que nós fazemos a maior parte das coisas que nós fazemos. Já pararam para pensar nisso? A gente se esforça, a gente faz, a gente produz, a gente conquista, na verdade, porque a gente quer o reconhecimento das pessoas. A gente precisa do contato com outras pessoas, a gente depende da consideração de outros para conosco. É uma necessidade que nós temos como seres humanos. Deus quer nos suprir nessa necessidade através da igreja. A maioria das feridas que nós carregamos, vocês vão concordar comigo, foram causadas por pessoas. A maior parte das feridas que nós carregamos foram provocadas por relacionamentos. Por isso Deus planejou a igreja como um lugar de relacionamentos, para que através dos relacionamentos nós pudéssemos ser curados dessas feridas. Colocando em outras palavras, nós fomos feridos por gente, mas também somos curados por gente. Nós fomos decepcionados por pessoas, essas pessoas nos magoaram, mas outras pessoas nos surpreendem com a sua bondade e nos curam. É assim que a coisa funciona. É esse o sentido da ideia de nos reunirmos como igreja. O versículo aqui continua dizendo, o 25, não deixemos de reunir-nos como igreja. Eu gosto dessa expressão, reunir-se como igreja. Nem todo reunir-se significa reunir-se como igreja. Nem toda reunião é culto. Nem toda reunião significa a comunhão efetiva de irmãos e irmãs, uns com os outros e com Deus.
Na verdade, gente, nós só nos reunimos como igreja quando, de fato, vivemos em amizade e relacionamento uns com os outros. Quando nós damos espaço para nos curarmos uns aos outros. Quando nós, como diz o texto, nos incentivamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Aliás, o texto vai além disso. O texto fala de nos incentivarmos mutuamente ao amor e às boas obras, e fala também de encorajamento. No 25 diz, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Por que o texto diz isso? Porque o mundo é complicado, a vida não é fácil, ela é uma beleza, ela é uma maravilha, é muito bom estar vivo, mas a vida não é fácil, a vida tem problemas, e volta e meia nós precisamos de encorajamento. Nós precisamos de alguém que chegue até nós e diga, você vai conseguir. E o que é que vai ser de você, se você não tiver alguém do teu lado para te dizer isso? Ah, mas eu tenho Jesus. Eu sei que você tem, querido, eu também tenho. Mas larga a mão de querer parecer o espiritual, nós precisamos de gente perto de nós também. Aliás, é através de gente que Jesus nos fala muitas vezes. É através de pessoas que o encorajamento de Deus nos alcança, que Ele nos atinge. Nós precisamos disso. Deixa eu colocar para vocês aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Existem muitas pessoas feridas pelo uso impróprio dos relacionamentos na igreja. E talvez eu esteja falando aqui com algumas pessoas nessa situação hoje. Existem muitas pessoas que sofreram porque em determinados locais onde estavam, em determinadas situações, a ideia de comunhão e relacionamento foi usada como estratégia de dominação das pessoas, um jeito de controlar as consciências. Nós vimos anos atrás, inclusive, isso ser usado como método de crescimento da igreja, estimulando aqueles tais grupos familiares, não é? E muita gente ficou machucado com isso. Eu tenho arrepios quando eu penso no legalismo de algumas pessoas, pessoas bem intencionadas, eu sei, mas que acabaram usando relacionamento como desculpa para patrulhamento, para policiar a vida das pessoas, para ver se as pessoas estão fazendo ou não as coisas que deveriam fazer. Não é nada disso que o Evangelho nos mostra. Quando o Evangelho nos encoraja a relacionamentos, ele está nos dizendo que através dessas amizades, nós vamos receber encorajamento e incentivo. Não quer dizer que alguém vai ficar patrulhando nossa consciência, olhando dentro do nosso armário para ver o que tem lá dentro, tentando ver o que é que nós fazemos na nossa vida. Não é nada disso. Se trata de encontrar acolhida, encorajamento, para podermos prosseguir na nossa caminhada. É isso. A igreja como família é ocasião para incentivo. Gente, nós precisamos recuperar a ideia da igreja como dimensão da graça de Deus, como dimensão onde uma cura mais profunda pode acontecer na nossa vida. A igreja como dimensão do encorajamento, do incentivo. Já que eu estou falando em igreja como família, deixa eu dizer algo que eu acho importante. Quando a gente fala em família, algumas pessoas pensam na figura paterna, e algumas pessoas, quando pensam na figura paterna, só pensam no tapa. Sabe-se lá por que descaminhos na vida, algumas pessoas, quando pensam no pai, só pensam no tapa que recebiam. Mas eu queria dizer para vocês que o que descreve o pai não é o tapa. O que descreve o pai é o abraço. Entendem isso? O que descreve o pai é o abraço, não o tapa. A religião do tapa é sempre uma religião do desespero. Mas quem sabe que o pai nos aguarda sempre com um abraço, pode experimentar a fé cristã como uma religião de esperança, e não como uma religião de desespero. Vocês estão compreendendo isso, sim? Gente, essa é a nossa esperança. Ela está baseada em Jesus. Está baseada naquilo que Ele fez por nós através da sua vida. Está baseada na presença constante dEle com a gente, como aquele que sabe o que é ser humano, que compreende a nossa limitação. Por causa de Jesus, as nossas consciências estão purificadas. Sabemos que o Pai não tem e nunca teve nada contra nós. E sabemos que aquilo que nós fizemos contra o Pai já não existe mais. Essa esperança bela e profunda, ela encontra o seu lugar de expressão na igreja. O que é a igreja? Uma reunião de pecadores perdoados,
que aprendem a se amar e a se interessar uns pelos outros, sem legalismo, mas com graça, visando o encorajamento uns dos outros. Parece simples isso? Queridos, é essa simplicidade divina que pode transmitir esperança ao mundo. Quanto mais simples, quanto mais despretensiosa essa esperança se revela, maior é o seu poder de transformar. Eu sinto que vivemos um momento na nossa realidade brasileira que se aproxima, nós estamos muito perto de uma tremenda decepção religiosa coletiva com o Evangelho. Estamos muito perto disso. Falta pouquíssimo para nós chegarmos a isso. Eu falo da situação como um todo. Porque o Evangelho que tem sido anunciado é um Evangelho de tudo, menos o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho do legalismo, é o Evangelho do mercado, onde nós compramos os favores de Deus através daquilo que fazemos ou doamos, mas não é o Evangelho que coloca todo o foco no Deus que já fez tudo por nós e que nos recebe gratuitamente. O resultado desses falsos evangelhos vai ser decepção. Nós precisamos recuperar a ideia da igreja como lugar da graça de Deus. Nós precisamos reencontrar o fato de que igreja não é apenas nos sentarmos lado a lado durante 1h30 ou 2 horas, uma vez por semana, mas igreja é aprendermos a olhar nos olhos uns dos outros, é aprendermos a nos reconhecer em amizade, é encontrarmos um no outro incentivo para prosseguir na caminhada. Precisamos fazer isso. Que Deus nos ajude a encararmos isso como esperança da nossa fé. Que Deus nos ajude a redescobrirmos esse tesouro de esperança que existe no coração do Evangelho. Isso vai fazer com que nós não sejamos engolidos pela decepção religiosa, como infelizmente muitos vão ser engolidos por não terem ouvido o Evangelho da forma que ele deveria ser pregado. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Convido vocês a apresentarmos os nossos corações diante do Pai. Ele sabe exatamente qual é a nossa posição, e se alguns de nós estão em situação de desespero, Ele sabe perfeitamente isso. E esse momento é um momento do desespero ser trocado pela esperança. Queria te convidar, você mesmo, a, diante de Deus, do seu jeito, fazer sua oração, abrir seu coração diante de Deus. Daqui a pouquinho eu vou me unir a vocês em oração, vou procurar expressar o nosso coração coletivo aqui em oração, mas eu gostaria que você fizesse primeiro a sua própria oração nesse momento. Pai, estamos aqui diante do Senhor com os nossos corações abertos. Alguns de nós perdemos o caminho ao longo da caminhada. Alguns de nós nos esquecemos que o Senhor é Pai. Trocamos a Tua imagem de Pai pela imagem do patrão, exigente, rigoroso, severo. Trocamos o Evangelho da esperança pela religião do desespero. E alguns de nós estão hoje numa situação de desespero. Agora, Pai, nós voltamos os nossos olhos para o Senhor
que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor que é o autor da nossa esperança. Voltamos os nossos olhos para o Senhor e abrimos estendidas as nossas mãos para receber do Senhor a esperança que precisamos para poder viver. Que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, trabalhe no coração de cada um de nós aqui, removendo o desespero que foi colocado dentro de nós, sabe-se lá por tantos motivos diferentes. Remove esse desespero, Pai, e substitui esse desespero pela alegria da esperança no Senhor. Ajuda-nos a colocarmos os nossos olhos em Jesus, sabendo que Ele já realizou tudo por nós, e que agora, porque Ele fez tudo, e porque as nossas consciências estão limpas, e porque não há mais barreiras entre nós e o Senhor, Pai, agora nós podemos viver vidas cheias de esperança, e cheios de esperança, nós podemos ajudar as pessoas ao nosso redor, que precisam de esperança também. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos encha de esperança, e que essa esperança contagie as pessoas ao nosso redor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Você